O capítulo 1141 chegou e com ele temos a pista de uma possível volta de um dos personagens mais amados dessa obra, além de marcar o início do fim do mundo. Mas antes disso, continuamos com a história de capa de Yamato, com a gente vendo Rus e seus capangas torturando o Page One, fazendo a ult ver tudo isso. E é o que eu venho falando, eu acho que a ult e Page One vão se juntar, né, a Yamato e companhia, que provavelmente vão salvar eles das mãos de Rus, e eles poderão ser novas forças aliadas para defender o país de Wano. E eu disse no último capítulo que essa história de capa poderia nos contar um pouco mais sobre o pai de Page One e Uchi, sendo que isso já foi respondido no SBS que ainda está para sair, comemorando o volume 111, na qual temos a confirmação de que o Shichibukai que o Ace derrotou, o homem conhecido como Rei dos Lagartos, Hanafuda, é na verdade o pai de Page One e Uchi, que confiou seus filhos a Kaido. Inclusive ele compartilha com o Kaido uma relação parecida com o que o Gekko Moria teve. Hanafuda lutou contra o Kaido, viu a grandeza dele, mas diferente de Moria, que colocou o galho dentro e voltou para casa chorando, Hanafuda decidiu seguir Kaido. O que é interessante, porque o fato dele ser Shichibukai quer dizer que Kaido queria ter pelo menos algum braço dentro do governo ou jogando o jogo do governo. Mas enfim, vamos para análise. O capítulo começa com Nami reclamando que não tinha nada naquela sala de tesouros na qual tinha a chave do Loki. E ela gritando pro mundo que não se importa com essa porra desse Loki, e o Road ficando todo medroso e falando pra ela não ser tão alta. E os dois estão voltando pra onde tá acontecendo a festa, levando os soldados que foram machucados por Gunko e Shamrock. Depois disso, nós voltamos para Ripley e Franky conversando sobre a Árvore de Adão, com Ripley falando que a Vila dos Gigantes se encontra nos galhos da árvore. Cada um desses galhos guarda uma longa história. E a gente saber isso é bem legal, porque se cada galho guarda uma grande história, a gente pode ver a história daquela espada enficada lá que todo mundo gosta de teorizar sobre. Então vemos a dupla vendo um galho que foi cortado da árvore, na qual aí antigamente ficava uma vila chamada Haugen. Um raio caiu aí e incendiou tudo. E quando um galho envelhece, o fogo simplesmente não se apaga. Então a vila inteira teve que ser cortada da árvore. Infelizmente isso teve que ser feito, senão o fogo ia se alastrar pela árvore inteira e Elbaf não ia mais existir. E o Ripley conclui falando a coisa mais empolgante desse capítulo: acho que as únicas fraquezas de Elbaf são fogo e raio. Olha, me chamem de emocionado o quanto vocês quiserem, mas isso é Enel. Podemos ir até um pouco além, e se ela disse que fogo é uma fraqueza, nós já podemos teorizar que alguns dos Cavaleiros Sagrados que vão permanecer aqui em Elbaf pode ter algum poder relacionado a isso. Talvez o São Somers, que é o único que a gente ainda não viu nenhum rutimento de poder. Mas quando pensamos em fogo, pensamos na Mera Mera e pensamos em Sabo, que é o atual usuário. Primeiro, eu não vejo como o Sabo ia aparecer aqui, e segundo, eu não acho que ele seria, né, a pessoa que iria destruir Elbaf, não tá na agenda dele fazer isso, mas ele teria motivo pra vir aqui pra pegar os Cavaleiros Sagrados, mas eu não veria a relação dele fazer essa rota. Mas uma figura que é um pouco mais crível é Sakazuki. Afinal, nós sabemos que Shamrock está voltando pra Terra Sagrada e ele pode topar com Sakazuki lá. Ao mesmo tempo que nós sabemos que a Marinha ela é bem peidona quando o assunto é lidar com os Yonkou, vídeo que aconteceu em Amazon Lily com Barba Negra e Hancock, então eu também acho bem pouco provável, mas foda-se tudo isso. Se o Ripley mencionou logo o raio e não só o fogo, com a gente tendo o resgate da figura do Enel no mural de Elbaf, com a gente vendo claramente a Arc Maxim e retornando o papo de que a lua vai ser importante na trama, eu sempre tive na minha cabeça de que se Enel não aparecer em Elbaf, ele não aparece mais. Eu acho que essa é a única ilha que faria sentido ele fazer seu grandioso retorno. Afinal, ele é um personagem que tem uma estética parecida, ele tem um golpe que se chama literalmente El Thor, tem toda a teoria que a Árvore de Adão se estende tanto que ela poderia chegar à Ilha do Céu, e onde está a Birka, e todas as paradas que podem ser explicadas no topo da Árvore de Adão. E o que mais me empolga também é que se Enel está voltando, eu sempre achei que ele voltaria com outro personagem meio que obrigatoriamente,
que é o monge louco Orochi. Se nós pararmos para pensar, Orochi é o único supernova na qual a gente não teve um desenvolvimento decente. Todos os outros apareceram, alguns tiveram mais tempo de teledesenvolvimento que outros, mas todos eles foram trabalhados de maneira minimamente ok. Orochi é o único que a gente ainda não viu uma interação do Chapéu de Palha com ele. Apesar de que ele é um personagem que fez muitas coisas importantes na história. Ele lutou contra o Charlotte Snack, um dos generais doces. Ele testemunhou o Kaido tentando se matar e parando ali no esconderijo do Kid. E eu falei sobre esse personagem em um dos primeiros vídeos que, entre aspas, viralizou do Inferno de Dante. Um vídeo muito antigo, eu não recomendo vocês verem, mas nesse vídeo eu falo sobre a relação do Orochi com os raios. Ele sempre aparece em lugares onde tem raios ou lugares que remetem a isso. E sempre teve essa teoria, será que o Orochi é alguém que tá do lado do Enel ou é alguém que tá contra o Enel? Um dos últimos sobreviventes de Birka depois do Enel ter destruído aquela merda? Ou ele é um seguidor do cara que gosta do estilo dele e tá procurando por ele durante todo esse tempo? Orochi é um dos personagens mais misteriosos da obra e que tem sim muita importância e que a gente espera o seu retorno há muito tempo. Depois disso nós voltamos para o banquete, com o Usopp já trêbado falando um bando de merda, e a Nami ele chega pra dar um abraço nele e ele simplesmente pergunta pro ancião Jaru qual o seu tipo de mulher. Ele mete uma de Aoi todo aí. E Jaru fala uma mulher mais velha, sendo que ele é simplesmente a figura mais velha do mundo. O Jaru é um personagem bem intrigante porque ele é literalmente um ancião, um dos ex-capitães dos Piratas Guerreiros Gigantes, e ele testemunhou basicamente tudo que teve em Elbaf, testemunhou o que a Lin Lin fez, testemunhou a ascensão da Mãe Carmel, mas depois de ter recebido esse golpe na cabeça, ele tá completamente bitolado. Ele é um cara assim meio burro. Isso pode ser decorrente da idade dele, que ele tá ficando gaga e tudo mais, sendo que eu acho que tem um pouco mais do que isso, porque no próximo quadro a gente vê que o Usopp bêbado dá um pulo e dá um tapa na espada enfincada na cabeça de Jaru, com ele obviamente sentindo uma dor louca porque essa espada simplesmente tá atravessando a cabeça dele. E isso aqui pode ser só um negócio engraçado, haha, mas eu acho que o Usopp, sem querer, literalmente tocou na resposta de Elbaf. Eu acho que quando essa cabeça for retirada de Jaru, ele vai revelar tudo o que aconteceu. Qual é a parada por trás do Rei Harold? O que aconteceu quando ele e Loki aparentemente brigaram? Qual é a relação de Harold com o governo mundial? E por que Shamrock estaria aí para ir no seu túmulo? Os gigantes ficam putos com os Usopp, cuidado com o Jaru-sama, mas Nami e Jinbe ficam felizes. Afinal, esse é o sonho do Usopp e ele tá feliz pra caramba, curtindo a vida, que maravilha. E no meio dessa confusão toda, Sandy se pergunta aonde está Geralt. Road foi buscar ela para cuidar dos soldados feridos, né, os guardas do castelo, ao mesmo tempo que ele tá se esquivando de explicar direito o que aconteceu. Com ela ficando desconfiada e achando que o Road tem alguma coisa a ver com o desmaio dos dois. Nesse momento, o Road pensa consigo mesmo e fala que, meu Deus do céu, eu tenho que deixar essa história por baixo dos panos. E ele diz uma parada interessante. Ele sempre quis que Loki fosse libertado e saísse dessa ilha. O que ele fizer fora de Elbaf não é problema meu. O Road é um gigante meio ovelha negra, ninguém gosta do cara, ninguém vai com a cara dele, mas o que ele fala é pertinente, porque eu acho genuinamente que há outros gigantes em Elbaf que compartilham da mesma visão. Pra que você vai deixar um cara tão problemático dentro da própria ilha? Porque ninguém se propôs a, sei lá, fazer uma execução ou algo do tipo? Será porque ele tem sangue da família real e seria desrespeitoso fazer isso? Ou será que tem outro motivo? Talvez o próprio Shanks ter falado que não é pra matá-lo e deixa ele aí. Como eu disse, tudo que aconteceu anos atrás, toda aquela confusão de Harold e Loki, tudo tá muito, mas muito mal explicado. E com esse pensamento em mente, Road pensa que ele também vai ter que ocultar o fato de que tem um invasor que se parece com um ruivo, com a Gerd aparecendo atrás dele já indo atacá-lo. Road então é nocauteado por Gerd, que tem certeza que ele tá escondendo uma coisa e demanda ele a começar a falar. Mas agora vamos para o que interessa. Zoro e Luffy aparecem diante de um extremamente machucado Loki. Luffy já pula nas algemas e tenta destrancar, sendo que elas são feitas de Karosek, ele fica fraco e ele pede pra Zoro ajudar. Sendo que com razão, Zoro tá relutante em libertar esse cara. Então os dois começam a discutir, com o Luffy falando que ele tá morrendo, ele precisa da nossa ajuda, vamos soltar o cara. Mas Zoro fala que não conhece ele, e ele fala o seguinte:
O que dá pra saber é que se um gigante do nível do Wars perder o controle, até mesmo Elbaf ficaria sem saber o que fazer. Que Loki é uma figura de poder abissal, isso todo mundo já sabe, mas Zoro, comparar ele aqui com o próprio Wars, um dos maiores gigantes ancestrais que viu há muito tempo atrás, é bastante interessante. E jogando o jogo dele, o Zoro simplesmente mete um chute na ferida do Loki, fazendo meio que dar uma acordada e uma bufada, com até mesmo o Luffy não acreditando no que ele tá fazendo. Quando o Loki grita de dor, Zoro confirma: tanto o sangue quanto seus ferimentos são de verdade. Ele não parece estar fingindo. Logo depois do chute, Loki desmaia com a dor. E Zoro fala que se ele morreu, aqui seu destino foi selado, com o Luffy não acreditando no badass Zoro. De qualquer maneira, os dois conversam e o Zoro fala que vai libertá-lo, mas ele vai deixar intacta uma das algemas na sua perna. E se ele recobrar a consciência, vamos falar com ele. O Luffy ficando feliz do Zoro ter abraçado o papo dele e querendo chamar o Chopper. Zoro então começa o processo de libertá-lo e ao mesmo tempo fala que se os gigantes descobrirem que estamos libertando Loki, eles vão nos exilar. Luffy fala que não tem problema, só vamos continuar com o plano. Luffy fala que ele tem que se recuperar comendo carne e Zoro aponta os animais caídos ali, né, mortos por Gonk e Shamrock, e fala pra cortar eles pra comer. Sendo que Luffy, momentos atrás, fez amizade com esses animais e fala que como que eu vou comer alguém que eu fiz amizade? E Luffy não venha pro carnaval no Rio de Janeiro. Mas nesse momento uma silhueta vem caindo do céu, com a gente vendo um barco junto com os 9 piratas guerreiros gigantes e o Sandy caindo em queda livre naquela direção à la Marineford, com eles percebendo que não tem como pará-los e provavelmente vão morrer. Mas Luffy salva o bando, que é um afiliado de sua frota, se tornando um gigantesco balão. Com certeza o maior fusion que o Luffy fez na sua vida. Então ali reunidos, Hyrule implora a Luffy: por favor, não liberte Loki, você tá fazendo uma merda colossal, ele é um filho da égua incorrigível, não faça isso. Porém, Zoro interrompe falando que provavelmente é tarde demais. As correntes arregam um pouco e Hyrule vê com medo. E nós vemos em todo o seu esplendor a forma em pé de Loki, maior do que todos os gigantes que já vimos, alguém que realmente se equipara com a grandeza e a opressão dos gigantes ancestrais. E quando o Luffy não tá acreditando na merda que ele acabou de fazer, Loki pega a arma que estava convenientemente atrás dele, mesmo ele estando preso. Parabéns, Shanks e guardas de Elbaf, por deixar a porra da arma do inimigo do lado dele enquanto ele ainda tá preso. E com a gente vendo o sorriso do trapaceiro, Hyrule manda ele tirar a mão de Ragnir. Primeiramente, Loki ainda está acorrentado, ele não está, né, completamente liberto e também ele tá bem machucado. Logo eu acho que antes da gente ter uma batalha generalizada, a gente vai ver se Loki cumpre sua parte do acordo com o Luffy, vendo se ele é esse trapaceiro de verdade. E esse Ragnir, essa arma, até como tá escrito e provavelmente pronunciado, tem muito a ver com Mjolnir, né, o martelo de Thor. Logo eu acredito que não é uma arma convencional, provavelmente é uma arma passada de geração em geração à família real de Elbaf. A minha pergunta é: por que caralhos vocês deixaram essa merda, essa arma do lado do cara, se ela é uma arma tão importante assim? E muita gente tá falando que a fruta lendária passada de geração em geração é na verdade uma fruta que foi devorada por essa arma, possivelmente um grande martelo. E é por isso que é uma fruta passada de geração em geração e não literalmente a fruta em si, e sim uma arma com o poder de uma fruta. Assim, é plausível, mas o que não seria plausível é por que caralhos o Loki estaria acorrentado com correntes de Kairosek se ele não é usuário de uma fruta e sim o martelo dele. Mas como eu disse, eu acho que no próximo capítulo eles vão conversar. Mesmo ele dando esse sorrisinho no final, cara, eu acho muito difícil ele simplesmente ignorar as feridas que ele recebeu de Shamrock e o fato de que ele ainda tá acorrentado. O que eu acho que ele quer de fato é vingança, é caçar os cavaleiros de Deus que ainda estão aqui em Elbaf. E eu acho que é dessa forma que a gente vai conectar esse núcleo avulso de tudo com a gente vendo o que vai acontecer lá com as crianças. Até porque o Luffy falou nesse capítulo pra buscar o Chopper, que está na biblioteca que é do lado da escola. Então eu acho que os Cavaleiros Sagrados vão chegar naquela escola, vão começar a sequestrar a Rapa, possivelmente Nico, Robin e Chopper vão ver o que tá acontecendo e é capaz que algum cavaleiro veja a Robin e queira algo com ela. E nessa loucura toda, muito possivelmente o Colon, que é, né, a criança gigante que ainda tem a guerra no sangue,
sangue vai se insurgir, e isso vai ser a deixa, né, para o Ripley chegar defendendo seu filho, ou até mesmo o Gaban. Apesar de que deu a entender que esse velho não vai interferir. Mas apesar dessa apresentação amedrontadora do Loki, eu não acredito que ele vai começar a matar todo mundo desde já. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Porém, mais do que qualquer coisa, seguindo a mitologia nórdica, o Ragnarok começa quando Loki é libertado de seu castigo. Essa é descrita como praticamente a marca do início do fim do mundo, né, nos escritos nórdicos. Ou seja, estamos vendo na nossa frente o início do fim desse mundo, do terceiro mundo, descrito no livro Harley. Amigão, é o seguinte, se você achava que Eobard ia ter aquela barriga, aquele momento meio borocochô que todo o arco de One Piece tem, eu sinto lhe informar, mas aparentemente Oda está levando a sério a chamada saga final. E Egghead teve muitos poucos momentos maçantes, e os momentos maçantes ainda assim eram recheados de muita informação. Parece que o arco de Egghead trabalhou tudo o que tinha para trabalhar, para em Eobard a gente ver mais dinamismo e mais ação e mais ação. Um arco que tá pegando fogo, que não para. Inúmeras revelações e teorias sendo criadas a todo momento. Nunca na história de One Piece teve um arco tão pra frente quanto esse em todos os sentidos. E é o que eu sempre falo, quando a gente tá muito animado com o arco e como ele tá indo, o Oda gosta de brincar com as nossas emoções. Ele é um excelente manipulador nesse quesito. Bem capaz que nos próximos capítulos, até mesmo no próximo, nós mudemos de núcleo e vamos ver o que tá acontecendo no mundo. Um formato que eu acho que ficou bem legal e foi bem maneiro em Egghead. Em muitos momentos a gente estava mais preocupado para ver o que estava acontecendo ao redor do mundo do que em Egghead, mas o arco de Eobard, tendo a importância que tem, obviamente o Oda quer passar um bom tempo aqui, sendo que agora nessa reta final eu acho importante a gente ver como que está o mundo à nossa volta, os competidores pelo One Piece e todas essas paradas. De qualquer maneira, mais um excelente capítulo para conta e Eobard ganhando mais importância a cada dia que passa. Como é bom ser fã de One Piece. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Brusarela, Rian Charles, Brubru, Ogugas, Guilherme Xavier, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onet, Matheus Santos, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oban, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, O Indialogável, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Meramente Eu, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Victor Moser, Gian, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Agustin Guelk, Fiat Paul todo fudido, Worth, Jacinto Leite, Aquino Norrego, Gabriel Zardo, Frosty, Chimboca Xota, Rô Espaço Drigo, Senhor Suíça, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes e Otaku Cheiroso. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!